Bom, como comprar uma casa verificando a documentação desse imóvel? Existem alguns passos aí que você precisa seguir, e esses passos aí nada mais é do que as documentações, né? Então, o primeiro passo é checar a documentação do proprietário, para você evitar aí problemas com fraudes, checar se existem dívidas, processos judiciais que possam aí comprometer a sua negociação. Então vamos lá. Aqui os documentos do proprietário pessoa física, que é o RG, CPF, o comprovante do estado civil, que é a certidão de nascimento, de casamento, união estável, etc. Certidão negativa de protestos, certidões negativas judiciais, criminais, trabalhistas e de execuções fiscais, certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais, certidão negativa de interdição, tutela ou curatela do vendedor, obtida nos cartórios de registro civil. Eu vou colocar na tela a descrição desses documentos aqui, o que seriam esses documentos. Se o proprietário for pessoa jurídica, vai precisar da cópia autenticada do estatuto ou contrato social na junta comercial, papéis de alterações contratuais ou estatutárias registrado na junta comercial, carta com a data da última modificação do estatuto ou contrato, certidão negativa de débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social, seria o INSS, né? Certidão negativa de débitos estaduais, obtida na Secretaria do Estado da Fazenda, certidão negativa de ações na Justiça do Trabalho e Federal. Aí o passo 2 é você verificar a documentação do comprador. De modo geral, qual documentação que precisa? São os documentos básicos, que são as cópias do RG e CPF, certidão de casamento ou nascimento, cópia dos 3 últimos comprovantes de renda, certidão de quitação de impostos federais, caso seja comerciante, certidões negativas de ações cíveis da Justiça Federal, executivos fiscais, protesto de títulos, interdição, tutela, curatela, débitos previdenciários e de dívida ativa da União, se for comerciante também. Agora, se você for usar o fundo de garantia por tempo de serviço para dar entrada aí no seu imóvel, você precisa desses documentos aqui, que é a cópia da carteira de trabalho, extrato das contas do fundo de garantia de tempo de serviço, com registro dos 2 anos anteriores, autorização para movimentação de contas vinculadas ao FGTS, declaração de primeira compra do imóvel residencial financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, SFH. No passo 3, você vai conferir a documentação do imóvel. Então, para você conferir a documentação do imóvel, você vai precisar desses documentos aqui. Certidão atualizada de registro do imóvel. Esse documento aqui comprova como está a situação do imóvel e você não deve aceitar escrituras ou contratos particulares. Certidão de ônus reais emitido pelo cartório de registro de imóveis para verificar se não tem penhora ou hipoteca. Certidão de quitação fiscal à situação enfitêutica ou guias de IPTU pagas. Geralmente isso daqui é paga pelo proprietário, né? Declaração de quitação de obrigações condominiais para imóveis em condomínios fechados ou edifícios. E também é necessário ter algumas documentações extras, que são a planta do imóvel, projeto estrutural, hidráulico, elétrico. Isso se o imóvel for novo. Se o imóvel for antigo, provavelmente você vai ter só a planta baixa aí.
E por que é recomendado você pedir esses documentos aqui? Porque se você for fazer uma reforma no seu imóvel, ou fazer ampliação, ou algum outro tipo de projeto, você vai ter esses documentos aqui para verificar certinho onde está passando a parte hidráulica, né? Onde é a estrutura do imóvel, para evitar aí um problema aí de furar cano ou quebrar algum tipo de estrutura aí do imóvel e está comprometendo a estabilidade da construção. Documento de habite-se, que comprova que o imóvel foi construído de acordo com o projeto. Se esse imóvel não tiver habite-se, você provavelmente vai precisar estar fazendo a regularização desse imóvel. E o habite-se nada mais é do que um documento que comprova que aquele imóvel foi construído de acordo com o projeto aprovado na prefeitura. E provavelmente, se você for dar entrada em algum projeto de reforma, ampliação, a prefeitura vai solicitar esse documento de habite-se. O quarto passo é o pagamento das taxas. E essas taxas são por conta do comprador do imóvel. Então, o que seriam essas taxas? Seria o ITBI, né, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, para transferir o imóvel no seu nome, né? E essa taxa de 2 a 4% sobre o valor do imóvel. E você precisa procurar a prefeitura aí para estar preenchendo a devida documentação. Registro de compra em cartório para registrar o imóvel em seu nome e o custo varia aí de acordo aí com o preço do imóvel. Escritura pública para representar o contrato de compra e venda do imóvel. E se você for estar fazendo financiamento, o contrato de empréstimo substitui essa escritura. Então, o quinto passo é montar o jogo de certidões. E o que seriam esses documentos aqui? Esses documentos é para comprovar que o imóvel não tem nenhuma pendência aí de pagamento, né? Esses documentos são providenciados pelo proprietário do imóvel à venda, que seria cópia do título aquisitivo, certidão de propriedade com negativa de alienação e ônus, que é emitida pelo cartório de registro de imóveis, certidões negativas do cartório de protestos no limite de 5 anos anteriores, certidões negativas dos distribuidores forenses da Justiça Federal e Estadual, além de executivos fiscais, municipais e estaduais, de até 10 anos antes, certidão dos distribuidores da Justiça do Trabalho, certidões de objeto de eventuais execuções, ações ou protestes dos documentos relacionados anteriores, IPTU de 2 anos anteriores para comprovação de quitação e cálculo do ITBI, certidão negativa da prefeitura indicando o pagamento dos impostos, comprovante de pagamento das últimas faturas de água, energia e gás, cópia autenticada de CPF RG, certidão de casamento e pacto antinupcial, declaração da administradora do condomínio ou síndico, demonstrando que as despesas estão quitadas em condomínio fechado de prédios ou casas. E uma observação aqui que é possível conseguir até 50% de desconto na escritura, se seu imóvel for sua primeira compra e você não deve ter nenhum outro imóvel registrado no seu nome. Então, se for seu primeiro imóvel com financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação, SIFH, você consegue estar obtendo 50% de desconto e o valor do imóvel não pode ultrapassar 500 mil. Então, essa parte aqui de documentação, você vai ter que desembolsar cerca de 6 a 9 mil reais para estar fazendo toda essa documentação do imóvel. E se for sua primeira compra, você consegue estar obtendo aí 50% de desconto se você fizer financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação.